Olá pessoal, vamos para mais uma receita. Aqui essa receita tem algumas etapas, mas aqui eu vou falar a quantidade de ingredientes que vai pegar na receita toda. 850 gramas de farinha de trigo sem fermento, 350 ml de leite. Aqui um sachê de fermento biológico seco, 2 ovos. Aqui tem 3 colheres de sobremesa de farinha de trigo sem fermento, que vai na base da receita, na primeira parte. Aqui tem 2 colheres e meia de açúcar, 1 colher de manteiga, 30 ml de óleo. E aqui meia colher de sobremesa rasa de sal. Então, vou adicionar no liquidificador algumas partes dessa receita, que vai primeiro no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, a margarina e o açúcar. O sachê de 10 gramas de fermento biológico vai por último, quando eu bater aqui no liquidificador por alguns minutos. Então, vou acrescentar o açúcar, o óleo, os ovos, o leite morno, tá, gente? Leite morno. E por último, a margarina. Vou passar no liquidificador e volto daqui a pouquinho com vocês. Pronto, gente. Bati por 4 minutos. Agora vou colocar numa vasilha. E essa misturinha aqui, essa primeira parte, vai ficar descansando por no mínimo 40 minutos, tá? Pronto, aqui tá a misturinha, certinho. Agora aqui eu vou acrescentar o fermento biológico seco. Um sachê, tá certo? Pronto, aí agora que eu vou mexer um pouquinho para misturar. O sal eu vou acrescentar por último. Pronto, aqui eu vou acrescentar as 3 colheres de sobremesa de farinha de trigo. E vou mexer bastante aqui, até dissolver a farinha de trigo. E vou cobrir com pano. E esperar no mínimo 40 minutos para poder acrescentar a farinha de trigo e sovar. E o sal, né? Que o sal vai ser por último também. Aí eu volto com vocês depois que passar os 40 minutos, ok? Gente, tá aqui. Já passaram mais de 40 minutos. Eu vou acrescentar o sal. E vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos. A farinha de trigo pode ser um pouquinho mais ou menos. Vai depender da farinha. Você vai mexendo, vai ter um momento que não vai poder mexer com o fouet mais. Vai ficar pesada. E você vai sovar essa massa até ela desgrudar da mão, dos dedos, né? E eu volto com vocês quando tiver no ponto. A massa tiver no ponto certo. Olha aqui, gente, voltamos. Olha. Até desgrudar da mão, ó. Esse é o ponto. Não deixa a massa seca, tá? Ó.
até desgrudar. Aqui eu vou deixar por 40 minutos a 1 hora. E se for um local ou um estado muito frio, deixe 1h20, 1h30, tá certo? Eu volto com vocês após esse tempo. Olha aqui, pessoal, já descansou o suficiente. Aqui eu vou pegar uma parte dessa massa para modelar os pães. Vou enfarinhar um pouquinho aqui. Não precisa força. E vou abrir aqui. Eu vou abrir e volto já para. Pronto, gente, tá aqui a massa, já adiantei, já abri para facilitar e o vídeo não ficar muito demorado. Aqui vamos fazer um salgado. Esse salgado eu vou rechear com queijo, presunto e linguiça defumada. Aí aqui já abri a massa, é só acomodar o recheio. Simples, fácil. Aqui é uma parte só da massa, tá? Vou colocar presunto. Recheia conforme o gosto de cada um, tá certo? Esse salgado vai ficar descansando um pouquinho, uns 40 minutos. E após esse período de tempo, eu vou passar uma gema por cima, pincelar uma gema. Vou colocar um pouquinho de orégano e levar para o forno pré-aquecido a 180. Esse daqui não é 180, é 240, 260. É um forno mais, uma temperatura maior, tá certo? E aqui, ó, vou fechar uma parte e a outra eu cubro. Aqui eu vou pincelar um pouquinho de água para facilitar, para colar melhor. E vou dar aquela leve apertadinha assim, ó, na massa, que é para ir fechando. Fechar as laterais. Eu dobro assim, mas aí cada um tem um jeitinho de modelar. E aqui, ó, vou cortar. E corta o tamanho que quer. Forma untada, enfarinhada. Vou cortar uns maiores, outros menores. Pronto. E aqui é só colocar na forma. Eu nem cortei direito aqui.
pertinho do outro, assim. Porque se o recheio sair, o queijo, sai pouco. Pronto, fica desse jeitinho. Eu volto com vocês daqui a pouco. Tá aqui, gente. Já descansou, já ficou um tempo descansando. Aí aqui eu vou pincelar. Olha, eu fiz 2 formatozinhos, tá? Esse fechadinho e fiz nesse formato. Esse daqui só um pouquinho do recheio, mas não é muito não. Vou colocar um pouquinho de orégano aqui por cima e vou levar no forno pré-aquecido até assar, tá certo? Eu volto quando ele estiver pronto. Lembrando que aqui só tá uma parte da receita da massa, tá? Peguei uma parte da massa e fiz os salgados. Eu volto com vocês quando estiver assado. Olha aí, gente, o salgado acabou de sair do forno. Olha, você perceber, ele sai um pouquinho, ó, ele se aberta, mas não é tanto assim. Olha, foi assim. Vou colocar aqui. Tirar. Não vou experimentar agora que tá muito quente. Grudou um pouquinho ali, né? O queijo. Formando aqui. Olha. Esses salgados são uma delícia. Vou colocar pra aqui. Olha. Estão servidos. Uma delícia, salgado. Pronto. Façam que vocês não irão se arrepender. Até a próxima com novas receitas, se Deus quiser. Esse salgado passou 32 minutos, mas vai depender do forno de vocês. Fica olhando, quando tiver douradinho assim, você levanta um pouquinho. Tiver assim, ou menos que isso, pode tirar do forno que já está bom. Forno a 280 na temperatura mais alta que tiver o seu forno, tá ok? Até a próxima.